Toda mulher já ouviu falar em mioma. Uma amiga, uma vizinha ou mesmo alguém da família com certeza já teve um para contar a história e reclamar bastante dele. No entanto, apesar de popular, ainda é pouco conhecido entre as mulheres. Você sabe exatamente o que é um mioma? E hipertrofia uterina? Então, se você não ouviu falar, saiba agora, porque nós do Flash vamos conversar com a doutora Márcia, ginecologista e obstetra. Ela vai nos tirar dúvidas e esclarecer sobre a hipertrofia uterina e sobre os miomas. Doutora Márcia, explica melhor pra gente o que são os miomas e a hipertrofia uterina. Ela está relacionada aos miomas? Bom, os miomas, eles são nódulos que surgem no útero e eles são compostos por uma proliferação de células da própria musculatura do útero, que nós chamamos de miométrio. Então, essa musculatura aqui, esse é um molde de um útero cortado ao meio, e a proliferação é dessa musculatura aqui, que é dessa camada que a gente chama de miométrio. Um engano que muitas mulheres podem ter com relação aos miomas é que eles são tumores malignos exclusivamente. Muito pelo contrário, doutora. Eles são benignos, é isso? Sim, os miomas são tumores benignos. Essas células que compõem esse nódulo são bem diferenciadas, então é um engano sim confundir mioma com câncer. Mioma é um tumor benigno. Dependendo do tamanho, da localização do mioma, o exame ginecológico de rotina pode sugerir a sua presença. Quais são então os principais sintomas da hipertrofia uterina e dos miomas, doutora? Na maioria das vezes, as pacientes que têm miomas são assintomáticas. Elas vão ter alguns sintomas a depender da localização, do tamanho e do número desses miomas. Quando essas pacientes têm sintomas, na maioria das vezes, ela tem sangramento. Quando os miomas são grandes e se localizam mais na cavidade interna do útero, eles podem provocar o que a gente chama de sangramento uterino anormal. E essa paciente vem no nosso consultório referindo que tem muito sangramento, que tem excesso de menstruação. Outros sintomas que são menos frequentes, mas que podem ocorrer, são dor pélvica, problemas de infertilidade e problemas também no sistema urinário e no intestino, mas esses problemas ocorrem mais comumente quando a paciente tem miomas volumosos que comprimem essas estruturas. O tamanho dos miomas pode variar desde muito pequenos a grandes formações, que simulam uma gravidez de 5 ou 6 meses, dependendo da sua localização na parede do útero. Se o mioma não provocar nenhum tipo de sintoma ou desconforto, nunca necessitará de tratamento. Nada mudaria no seu dia a dia. É verdade. O mioma, quando ele é assintomático, não precisa ser tratado. Então, aquelas pacientes que têm miomas pequenos e que provocam poucos sintomas ou nenhum sintoma, principalmente se a paciente estiver próxima da menopausa, ela não precisa de nenhum tratamento, porque a tendência é que ele desapareça ou pelo menos regrida muito com a menopausa. Quando ela precisar de algum tratamento, esse tratamento pode ser só sintomático para alívio de dor ou de sangramento e quando há falha desse tratamento, ela pode ser encaminhada à cirurgia. Nesses casos, pode ser feito somente a retirada do mioma, que a gente chama de miomectomia, principalmente se a paciente ainda não tem filhos, deseja engravidar novamente. E em pacientes que já têm prole constituída, a gente indica a histerectomia, que é a retirada do útero. Doutora Márcia Francisco Santos Filho, muito obrigada pela entrevista.